Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Arara em Foco. A você que estava nos aguardando, muito obrigado, tá certo, por nos esperar. Que você tenha uma ótima noite a partir de agora, com um bate-papo bem gostoso, um bate-papo animado e, claro, com muita informação para você. Quero já agradecer a presença do professor Venando com a gente. Professor Venando, seja bem-vindo ao podcast Arara em Foco. Obrigado. Boa noite a todos, motivo de alegria e fiquei muito honrado com o convite. Confesso que fiquei surpreso, mas assim, uma surpresa que me deixa feliz de participar, de colaborar e trocar essa ideia que vem acontecendo todas as quintas-feiras e até então em outros dias da semana, como eu já observei, e fico feliz de estar aqui. Agradeço demais pelo convite. Para você que está em casa, gente... Hoje, o bate-papo com o professor Venando, vamos falar um pouco sobre a educação, vamos falar aí sobre a dinâmica do dia a dia de um professor. Vamos ter um bate-papo bem gostoso. Desde já, queremos agradecer a todos os nossos parceiros que nos apoiam no nosso podcast Arara em Foco. Quero deixar o meu abraço também aos nossos amigos do Se Liga Pilões, que já estão com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, a galera lá do podcast Papo de Garagem, que a gente vai lá qualquer dia desse, né, Frank? Vamos fazer uma visita aos meninos também. Vamos bater aquele papo também com a turma aí, tá certo? E fazer o convite para eles também, que a gente agenda depois, para eles virem com a gente aqui também. Mas como eu disse, o bate-papo hoje com o professor Venando, e eu vou chamá-lo de professor, porque não é que eles tenham uma idade avançada, viu, gente? Ele é jovem ainda, mas foi meu professor também. Então, professor Venando, mais uma vez as boas-vindas, e eu queria que você falasse desse dom. Como começou? Contar a primeira história do professor Venando, de quem o professor Venando é filho, de onde é, se é ararense, se chegou para virar natural de Arara. Conta um pouco da sua história para a gente. Bom, eu sou Venando Souto, me considero filho de Arara. Eu cheguei para morar aqui aos 8 anos de idade, né, junto com minha mãe e meu irmão, e nós somos originalmente nós somos do município de Areia. Precisamente na zona rural, sítio fechado, então lá onde nossa família cresceu, né? E aí acabou que, por força maior, com o falecimento da minha avó paterna, nós acabamos vindo para cá. E desde então, desde o ano 78, que nós estamos aqui, né? E aí, ao longo desse tempo, a minha infância toda em Arara foi uma infância marcante, como eu costumo dizer, foi uma infância feliz que eu me diverti muito, não queimei etapas da vida, eu acho isso muito interessante. E assim, era um momento divertido, um momento lúdico, com muitos amigos, e foi um momento que eu, quando tenho tempo, eu dou uma parada assim para relembrar. E gostaria de que todos, hoje no momento, as crianças, elas tivessem essa infância tão desejada, que nós vemos que por algum momento se perdeu, ao longo da história. Justamente aí começou a sua trajetória. Quando é que surgiu aquele famoso sonho? Vou ser professor. Bom, na verdade não existe aquele eu vou ser professor. Acontece que, deixa eu me apresentar só um pouquinho, né? Hoje eu sou professor, sou graduado em biologia, também sou pedagogo e ao longo desse período tem algumas formações da vida que nós vamos persistindo, insistindo e acaba que a gente se encontra. Então, naturalmente, acontece que é um improviso, é o por acaso. Então, lá pelos dos anos 90, quando eu ingressei na universidade, eu fui fazer uma aula de substituição lá na escola que hoje todo mundo sabe, que é o Monsenhor José Paulino, e fui me identificando. A turma que eu fui, lembro como hoje, no primeiro ano, e na época eu tímido, assim, não concebia essa ideia. E acabou que... licença aqui. E acabou que aconteceu. E a partir daí eu fui pegando gosto, mas eu precisava dar licença, eu precisava me graduar para que eu pudesse realmente ser professor de fato e de direito. Então, ingressei na UEPB, apesar de muito percalço, eu trabalhava
por um tempo eu trabalhei na empresa de energia elétrica, né, na Energisa. Comecei essa época na Energisa, passei um período lá e sempre em contato com o público. Isso era o que era a parte interessante. Eu fazia as aulas à noite e durante o dia eu era atendente comercial na Energisa. Trabalhava na cidade de Belém e posteriormente eu fui para a Esperança. E tinha esse, sabe, vamos dizer assim, essa alternância. E isso foi me capacitando cada vez mais, porque eu começava a entender as pessoas. Porque como eu penso, como eu vejo, o professor ele tem que começar a entender as pessoas, desde que seja aluno, desde que seja colega de trabalho, para que ele possa desenvolver, né, o seu trabalho com qualidade. Posteriormente, eu saí da Energisa e, de fato, e de direito, ingressei no magistério. Então, sou professor, hoje eu estou prestando serviço no Rio Grande do Norte, na cidade de Monte das Gamileiras. Comecei esse ano e eu espero que continue, né? Eu estou numa dinâmica lá de escola integral, que eu não conhecia, aprendendo agora como é que funciona. E aí tenho alunos turmas do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano e 2 turmas de EJA. E aí estamos tocando, navegando aí por outros lugares, por outros ares, conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades. E eu deixo aqui o meu abraço a todos que fazem a escola Felizmino José da Costa, né, que é onde nós estamos lá trabalhando. Aqui eu já vou deixar um abraço aqui, o pessoal está deixando aqui o professor Marquinhos Lacerda, Nobre Venando, boa noite, Genilson Ramos, aí sim professor, o Alex Bezerra, boa noite, na audiência aqui. E esse pessoal que está acompanhando, mas como você falou aí, começou desde 1990, chegou agora ao ensino integral. Como é que foi essa evolução da educação, passando por essas etapas? Porque o professor também vai se atualizando, né? Sim, a educação ela é dinâmica, cada dia é uma história. E ao longo desse tempo não podia ser diferente. Então nós vimos que a ideia de melhorar da qualidade do ensino, da qualidade na educação não é de hoje, né? Vem ao longo de um período, né, de tempo, e nós que estamos aí na frente disso daí temos que nos adequar às mudanças. Nós tivemos aí um momento que foi, eu digo assim, um divisor de águas na questão da educação, onde o professor ele teve que aprender, porque ele não sabia, ninguém sabia, e a pandemia causou esse, vamos dizer assim, essa divisão, esse boom, né, como a gente costuma falar, e onde nós tivemos que nos reinventarmos. Então, nós tivemos que nos adequarmos a uma situação atípica e conseguir dar aula de forma remota, de forma híbrida, foi novidade para todo mundo, né? E eu lembro que nessa época eu era professor da Escola Evolução, um abraço ao professor Heráclito Petrônio, e nós paramos assim uma hora e falamos, o que vamos fazer? Então, eu não sei de onde partiu a ideia, mas a ideia foi coletiva. E a Escola Evolução aqui em Arara deu os primeiros passos para podermos dar aula remota. E essa ideia foi copiada para as demais escolas dos municípios vizinhos. E nós começamos aí. Até então, o governo do estado não tinha nenhuma posição e, posteriormente, as escolas municipais, estaduais foram se adequando. Nessa época eu não trabalhava nas escolas públicas, só na privada, mas a partir daí foi que houve essa grande diferença. Então hoje a gente, de uma forma ou de outra, nós continuamos usando a tecnologia, né? Estamos incrementando cada vez mais e veio para ficar. A gente tem apenas que nos adequarmos e, do ponto de vista educacional, fazer as melhorias, né? Porque se disser que só a tecnologia resolve, não resolve. Então tem que ter a mediação do professor, do profissional da educação em todos os sentidos. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreve em nosso canal, deixa o like e compartilha. Manda para os amigos, para a família, manda para todo mundo vir assistir também o nosso podcast, tá bom? Justamente, professor, a gente falava aqui sobre essa mudança e adequação que os professores tiveram que
ter que, em cima da hora, aprender. A pandemia forçou isso. E, ao mesmo tempo, a gente viu um sofrimento porque perdemos grandes amigos, a questão da pandemia, e o professor tinha o medo de poder exercer sua função e, ao mesmo tempo, tinha que aprender com aquele medo que estava ocorrendo no mundo todo, ter que aprender um novo método de passar o seu conhecimento para os alunos. Como é que foi, no seu caso, essa situação? Sim, foi de imediato uma situação de pânico, né? Então a gente ouvia relatos, a gente escutava as notícias e aí a pandemia, né, chegou no nosso município e aí ceifou a vida de famílias, de amigos, colegas de trabalho. Eu recordo muito bem da nossa amiga Gerlane Chian, que a gente trabalhava junto, né? Que Deus a tenha. Isso foi uma perda muito grande, assim como também nosso amigo Jalon, Jurandir, enfim, se eu for citar aqui, as perdas são tantas que não vale nem a pena nesse momento, né? Vamos ficar apenas na consternação, no sentimento e respeitando. E aí o que é que acontece? Dificuldades existem todo o tempo, e aí a dificuldade aumentou. Então nós em sala de aula perdemos o contato com o nosso aluno, aquela questão do calor humano, da sensibilidade, do olho no olho. Então isso foi uma coisa muito difícil, porque aí nós não sabíamos até então como é que nós estávamos nos comportando. De repente você estava olhando para a câmera e não sabia o que estava acontecendo do outro lado, não havia interação, e a gente pedia para o menino ligar a câmera, ficava só o microfone. Às vezes muitos relatos aí de colegas que se perdiam, às vezes estavam fazendo a aula de casa e muitas vezes tinha um afazer doméstico, tinha alguém da família por perto e acabava entrando vamos dizer assim, na aula, né? Era ao vivo, e isso causava assim alguns transtornos, porque o cara dizia, sai daí menino, e aquilo passava, né? E do outro lado começava o pessoal a rir. Começava. Né? Então assim, de um certo modo, difícil, mas algumas coisas foram divertidas. Então a gente tem que, dentro dessas dificuldades, a gente tem que tirar o proveito, a gente tem que buscar soluções para que a gente obtenha sucesso e leve o melhor, né? Na verdade, o professor que deu aula na pandemia, aula remota, aula híbrida, ele sempre buscou levar o seu melhor. Não é porque ele era mais bonito do que os outros, porque ele tinha uma câmera diferente, um computador diferente, não. Ele estava buscando levar o seu melhor para aquela pessoa que estava disposta a escutar, a aprender com ele. E isso é um motivo de satisfação, porque você vê o seu trabalho sendo realizado e havendo uma reciprocidade, né? Porque essa é a parte interessante, é você ter o feedback daquilo que você está fazendo. E realmente houve isso. A gente, quando começou e que todo mundo, vamos dizer assim, sentou a poeira, aí a gente viu que realmente estava tendo desenvolvimento e que aquilo estava acontecendo. Então isso foi gratificante demais. E aí, justamente, como foi dito, passado aí essa etapa, o professor começou a se adaptar, começou a tentar levar o melhor possível para o aluno em casa. Graças a Deus, a pandemia foi diminuindo, foi passando, vem aquele momento do retorno. É como se fosse um renascimento da escola novamente. Como foi aí o seu renascimento junto com os alunos, a volta às aulas, então, pós-pandemia, né? Sim, é aquela coisa, é motivo de ansiedade. Eu entendo que todo dia de aula é sempre o primeiro dia, porque por mais que o professor planeje, sempre vai acontecer alguma coisa diferente, né? Você prepara aquela aula, tá tudo certinho ali e daqui a pouco quebra-se aquela sequência que você planejou. E aí é onde vem a dinâmica, onde vem o talento, a capacidade de você, dentro de uma situação, você reverter e continuar aquela aula que você preparou, mesmo com a adversidade, né? Então, o que é que acontece? Os alunos estranharam, né? Eu estou em casa, estou no meu conforto, né? O professor não, o professor que já é um profissional, ele quer estar na escola. Por mais que ele estivesse em casa, mas você fica preso, você fica ali travado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Você está dentro de casa. O aluno não, o aluno ele vai ficar mais tranquilo, né? Ele está ali no conforto do lar, está com o papai, está com a mamãe, com a família. Isso para ele é ótimo.
né? E a volta às aulas, né, sempre cheia de surpresas. E aí nós conversávamos, nós tentávamos fazer dinâmicas para que aquilo fosse sendo quebrado e aos poucos conseguimos, né? Tanto que hoje as escolas estão aí plenas, estão cheias, os alunos vão, os professores vão, e aí acontece as aulas, né? Acontece a educação de todas as maneiras, seja remota, seja híbrida ou seja presencial. O importante é que a gente consiga atingir o objetivo e que seja alcançado também, né? Você que está acompanhando a gente em casa, abraço aí para o Samuel. Aí sim, viu? Tá acompanhando a gente também, viu? Galera, aí um abraço aí o pessoal de casa aí. Tá chegando. Motivo de satisfação. E aí você que está acompanhando o nosso bate-papo com o professor Venando, como eu disse lá no começo, professor Venando foi meu professor também, né? Como também a esposa dele, a Esmeralda também. Então, Frank, eles tiveram também o tempo de penar na vida com um aluno que não era meio com agitador, era aquele meio agitado na sala, né? Mas eu tenho que agradecer muito porque eram excelentes professores e essa calma que o professor Venando sempre teve também era transmitida nas aulas onde a gente aprendia um pouco de biologia. Não dizer que aprendi não muito não, porque eu vou mentir de cara com ele não dá certo, né? Mas aprendi muita coisa, hoje eu tenho muito aprendizado e justamente isso, Venando. Como é hoje rever, né? Você já tem aí muitos anos na profissão de professor, e aí a gente diz assim, você foi dar a primeira aula e ali gostou. Como é hoje você vê várias pessoas, porque os alunos voltam e revê, meu professor, Venando foi meu professor, e ainda está nessa ativa, gerando novas pessoas, gerando novos cidadãos para o conhecimento. Sim, eu comecei muito jovem, né? Então, por volta dos 26, 27 anos, eu entrei na sala de aula e até hoje estou por lá. E assim, é um motivo de alegria, porque você formou, capacitou o cidadão, né? Apesar de que tem alguns que se perderam pelo caminho, mas é tempo de voltar, sempre é tempo de voltar. Estudar não tem tempo, não tem idade, é só vontade de querer, tá aí provado por A mais B que é só querer. Então assim, naquela época era assim uma coisa, vamos dizer assim, meio que de improviso, né? Ainda eu tava ali, mas eu sabia que era bom. E foi aí que a gente começou a conhecer pessoas e começou a ser valorizado e a valorizar as pessoas também. Eu lembro que lá no Monsenhor, a diretora da época, Célia Maria, um abraço Célia, ela me deu muita força. Não tem aquela história do camarada que tem um guru? Então Célia, ela era o meu norte. Ela dizia, não desista, vá por aqui, me orientava sempre. E isso foi muito bom, eu não esqueço. Assim também como outros professores que foram parceiros, temos o Maraton, o Murilo, que também foi meu professor. É uma coisa engraçada, Murilo foi meu professor, Adegils, daqui a pouco eu era parceiro desses camaradas, né? É a mesma coisa que acontece comigo agora, muitos colegas que são parceiros de trabalho. Então você hoje está aqui com esse programa excelente. Eu trabalho hoje com o pessoal que lá na Secretaria da Educação, apesar de eu estar afastado, né, por algumas questões pessoais de licença, mas eu sempre vou lá, eu encontro Thaís, eu encontro Marcos Xavier. Então esse pessoal foram alunos, né? O próprio professor Wellington. Então assim, hoje o professor Wellington é o diretor do Monsenhor. Quer dizer, eu acho que eu fiz direitinho o meu trabalho, né? Eu fico muito feliz. Plantou a semente bem plantada, né? Eu fico muito feliz com isso, e, entre outros, né? Entre outros. E assim, é só motivo de gratidão. Agradecer a Deus por esse momento, é um momento diferente para qualquer pessoa. E assim, eu espero que sempre haja espaço para o professor. O profissional da educação, ele merece espaço. Eu digo professor, mas eu digo profissional da educação. E que cada vez mais ele se capacite, porque a educação é muito dinâmica, a educação não para e sempre há tempo de aprender, não importa a sua idade, é só querer. Antes da gente partir para a gente falar aqui sobre outros serviços que o professor Venando também oferece, como de consultoria aí, mas eu queria saber justamente o seguinte, e esse novo desafio de levar o ensino, o conhecimento
a outro estado? Rapaz, a princípio eu fiquei surpreso de ter sido selecionado. A gente participou de um processo seletivo e veio a convocação. E eu digo, e agora? Eu fazia um tempo que eu atuava no ensino fundamental 2, que era no Evolução, e de repente ensino médio. Com essas novas diretrizes, com essa nova, vamos dizer assim, modelagem, que é o novo ensino médio. Então foi um momento assim que eu parei e aí o que é que eu fiz? Fui estudar. Então fui ver como é que estava funcionando isso. Então fui conhecer um pouco da legislação, de como era a dinâmica do novo ensino médio, e aí fui para a sala de aula. Então, graças a Deus, a gente está tocando o barco, estou muito feliz, e eu, juntamente com meus colegas que me apoiam lá, claro que eu não faço as coisas sozinho, mas eu tenho um pessoal que me apoia bastante lá, a direção da escola, os diretores, o secretário, um abraço para nosso amigo Gil, Nicolau. Então, assim, é difícil quando você não se capacita. Mas se você se capacitar, o momento é só querer. Então, você segue em frente, pede força a Deus e toca o barco. Eu estou gostando, creio que o pessoal está gostando também. A gente tem feito um trabalho diferenciado, porque a gente está fazendo tipo um resgate. Então, mostrando como é o caminho, a orientação, porque minhas aulas hoje, diferente de outras no início, elas partem muito pela questão do diálogo, da palestra, da conversa. Eu mostro como é que a vida funciona, e as crianças, tenho alunos com 15, 14 anos, até 17, 18 anos, e você diz, esse cara aí tem uns 20 anos, os caras são uns grandão lá, E assim, essas pessoas, elas estão ali, mas elas também precisam de orientação para a vida, leitura de mundo, que muitos não têm, e nós temos essa responsabilidade, tem que chamar essa responsabilidade para nós, para dizer o que é necessário, orientar sobre a questão de estudar, e a importância disso, porque assim, se você dá importância à educação, é a melhor saída para qualquer problema. Eu sei que é muito difícil, a gente fala assim, pessoal, para você é fácil, mas do jeito que você tá bom. Não é fácil, é difícil para todo mundo. Agora, é um caminho mais fácil. Estudar, você estuda em qualquer lugar, é só querer. A vontade está dentro de você. Então, se você tem uma pessoa que consiga lhe orientar, lhe despertar essa vontade, com certeza você vai longe. Justamente, falando sobre isso aí, são os 5 dias da semana lá? Não, eu fico 2 dias e meio. 2 dias e meio. Isso. E aí como foi a sua adaptação, assim, porque fica um pouco longe de casa, passa os 2 dias lá, depois retorna. Sim. Como foi, assim, a adaptação no começo, assim, porque é um desafio, né? Você está saindo de sua terra, conhecer uma nova cultura, tudo novo. Como foi, assim, também, não só dentro da sala de aula, mas no âmbito pessoal também? Rapaz, é difícil, As mudanças, elas acontecem, e nós, seres humanos, somos os indivíduos, da natureza mais fácil de adaptação. Claro que a gente sofre, a gente sente questão de alimentação, deslocamento, dormir fora, Eu não sou muito favorável não, dormir fora. A dormir fora de casa. Tem muita gente que diz assim, saudade de casa e da minha cama, né? Essa é a ideia. Mas assim, dentro dessas possibilidades, a gente vai se adequando e vai vendo que é necessário e consegue, com um pouco de esforço, tudo. E aí, no início, realmente muito difícil. Acordar cedo, deslocamento, estrada que você não conhece, chega num ambiente estranho. Mas eu digo a você, a cidade onde eu estou, Monte das Gamileiras, é um lugar muito acolhedor. Pessoal muito acolhedor. Eu digo isso porque eu passava na rua, assim, eu ainda passo lá, e as pessoas nem me conhecem. Eu conheço mais o pessoal da escola, do entorno escolar. E as pessoas me cumprimentam, oi, tudo bom? Tudo bom. Aí, professor, já crio, porque eu ando com a farda da escola, e eu vejo esse calor, são muito acolhedores lá, E eu fico
feliz com isso, né? De poder dar uma contribuição. Fico feliz também porque eu saí daqui da Paraíba para trabalhar em outro estado, né? Eu fico muito orgulhoso porque assim, eu tô vendo que estudar vale a pena. É o melhor caminho para tudo, né? Eu tô no Rio Grande do Norte, mas eu tenho colegas que estão em qualquer outro lugar, aí, Pernambuco, né? Tá a gente aí no São Paulo, na Bahia, né? Então assim, é um motivo de alegria, de gratidão mesmo, né? É uma oportunidade que o Senhor está me dando e eu abracei. E eu, assim, de certa forma, Fernando, eu acredito que passa um filme daquele jovem que sai lá do sítio fechado e chega a uma conquista de poder levar o seu conhecimento, tudo que aprendeu, a pessoas de outro estado, a outras adolescentes, formando um novo cidadão, não só no seu estado, mas em outros estados diferentes também, né? Sim, verdade. Inclusive eu tenho colegas, conheço pessoas que trilharam o mesmo caminho e que têm a história parecida com a minha, né? Eu, num primeiro momento, estudei aqui em Arara, mas chegou uma hora que eu tive que estudar fora, então fui estudar em Areia. Aí eu voltei lá para as origens, mas depois regressei para cá e aí permaneci. Aí estou até agora. Aí, claro, as oportunidades de trabalho, né, vão aparecendo. Você profissional da educação ou como qualquer um outro profissional, você vai e é chamada a responsabilidade e você vai, né? E eu muito feliz com isso. Deixa eu passar aqui rapidamente daqui a pouquinho aqui no nosso chat. Antes, só lembrar você que está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, ainda não se inscreveu? Olha, fácil demais. Aperta aí o dedinho, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha, tá certo? E manda também sua pergunta aqui pro professor Fernando, viu? Ele tá aqui pra gente bater aquele papo, claro. Não exagere na pergunta, tá certo? Mas deixa eu mandar um abraço aqui também para o Givanildo Mello, ele diz aqui, grande professor. O professor Marquinhos Lacerda diz, esse Fernando é uma lenda viva. Ele começou novo, viu, gente? Não é que ele tenha a idade avançada, não, viu? A Edna diz aqui, parabéns, professor. A Edilane Pinheiro também deixando seus parabéns. Diz, professor top. O Madison, grande Fernando, um profissional excelente. E a Gabi diz aqui, arrasou, viu? Pessoal compartilhando com a gente e também aí, marcando presença, assistindo o podcast. Estão lá em Monte das Gameleiras. Isso. Eu acho que fica aqui mais pra frente, viu? Depois de Araruna, não é isso? Pertinho ali, na fronteira. Inclusive tinha um amigo, depois eu vou lembrar que o nome dele, se ele estiver me assistindo, depois ele entra aqui e deixa a mensagem lá de Monte das Gameleiras. Mas, professor, a gente falou aí sobre essa área, esse conhecimento, as suas conquistas, mas também tem outros trabalhos. O professor não se resume só à sala de aula. O conhecimento que ele aprende também vai para outros setores. E aqui, principalmente na cidade de Arara, você também trabalhou em outros setores que pôde ajudar justamente a educação a evoluir. Sim, eu trabalho como técnico da Secretaria de Educação do nosso município e nesse momento, claro, por questões pessoais eu estou afastado, mas assim, passo lá para rever os amigos e até então nós trabalhamos com a questão do censo escolar. Então são dois itens que nós trabalhamos lá, gerenciar o sistema Saber, aqui do nosso município, e o censo escolar, né? Então, claro que não sou eu sozinho, né? Tem uma equipe lá que dá todo o apoio. Então, nós vamos dizer assim, nos ajudamos mutuamente para que tenham sucesso com isso. Então, lá nós temos que nos apoiam diretamente. Tem Thaís, tem o Marcelo, Mônica, tem Júnior, Neto, Auricélia, o Ailton, o Marco Xavier e nossa amiga Cida. Então esse pessoal está lá todos os dias, né? Mesmo quando você não vai, mas tem alguém que ele vai, né, cobrir, vai te dar um suporte lá, você fica descansado, né? Nesse momento eu estou afastado, tirei uma licença, mas não deixo de passar por lá para a gente deixar um recadinho lá e saber como é que tá aí as coisas. Eu viro e mexe, pessoal, Fernando, passa aqui, eu tô com uma dúvida, e aí a gente vai esclarecer alguma coisa do Como diz, é uma licença, mas que não se desliga totalmente, né? Não, desliga não. E aí, Fernando, quem está em casa agora, quem está nos acompanhando, quem vai assistir esse vídeo, vai gerar uma dúvida.
O que é o censo escolar? Qual a importância dele? Rapaz, você falou muito bem. Qual a importância do censo escolar? Então, o censo escolar, ele faz o recenseamento, ele levanta a estatística para ter um diagnóstico das escolas do Brasil inteiro, né? Então, em todo o Brasil, nos 5.500 municípios que existem na federação, nós temos o censo. Então, no nosso município aqui, nos demais, não é diferente. Então, é a partir da apuração do censo que as políticas públicas voltadas para a educação são feitas. Então, recolhe-se os dados da escola, gestor, caracterização da escola, do profissional escolar, né? De tudo que for voltado, que tudo que for pertencente à escola, inclusive, principalmente o aluno, você tem que informar. E ao longo desse período, desde o ano 2017, que nosso amigo Heráclito nos deu essa missão de poder gerenciar esse censo. Houve um desmembramento, então nós fazemos um censo na secretaria, com apoio, e também as diretoras, os técnicos das escolas também fazem. Então, hoje, nossa rede são 14 escolas, 14 estabelecimentos de ensino. Então, no geral, hoje, é um dado parcial, nós estamos em torno de 1.880 alunos, né, cadastrados até agora, e vai haver está havendo, aliás, a segunda fase do censo, que é para que a gente possa consolidar essas informações, fazer os retoques, os ajustes que forem necessários, né? Então, o censo, ele gera essa estatística. Então, a partir dessas informações, desses dados, aí você tem os recursos para merenda, para o transporte escolar, né? Para a melhoria da escola, inclusive também para a melhoria da questão do profissional escolar, através do Fundeb, né? Então, o Programa Nacional do Livro Didático também, tudo está relacionado com o censo. Então, é de suma, é de grande importância que as pessoas, né, os profissionais da educação, eles têm esse conhecimento para que a gente possa ter educação de qualidade. Então, para que o governo invista, né, para que os órgãos federados invistam, é necessário que haja a informação de qualidade. Então, você dá informação de qualidade, o retorno é de qualidade também. Justamente assim, não sei se eu entendi certo, se estiver errado, você me corrija. Esse censo que é feito na Secretaria de Educação e os das escolas, eles depois são comparados os dois, corrigido, e aí gera justamente a informação correta. Nós alimentamos um único sistema. Um único sistema. É um único sistema. Porque é o seguinte, as escolas fazem porque eu já estou com um aluno lá, eu tenho todas as já é um caminho mais rápido. Exatamente. E nós lá na secretaria fazemos as correções necessárias e também nós fazemos o censo da zona rural. Nós temos as escolas da zona rural, então fazemos isso diretamente. Porém, não deixamos de dar suporte às demais escolas e fazer os ajustes necessários. Buscar um aluno que, às vezes, ele foi para outro estado, mas ele pertence ao nosso município, né? Então, na última quarta-feira do mês de maio é aberto o censo. Ele tem em torno de 60 dias para que seja organizado isso. Posteriormente, 2 meses depois, aí vem a segunda fase. Então, essa dinâmica aí faz com que você tenha um controle. Então, nós fazemos isso. Então, depois que foi desmembrado, que cada um faz o seu, e depois a gente realmente junta, agora a gente alimenta um único sistema. Que é gerenciado pelo INEP, que é o sistema do Educacenso. Então, essas informações vão ser analisadas pelos técnicos do MEC, né? E, posteriormente, esses dados serão convertidos em políticas públicas para a educação. Importante, né? Justamente é daí onde vem todo o dinheiro que vem para o setor de educação do município. Exatamente. Começa por aí. Olha aí, deixa eu mandar aqui um abraço aqui, o pessoal interagindo com a gente. Está aqui o Renan, Renan Amador diz aqui, um exemplo de cidadão e esperança pedagógica, diz aqui o Renan. E também aqui,
Tá acompanhando a gente, o pessoal aqui do canal Arara Selvagem diz aqui, boa noite, professor Venando. A Vanessa Silva diz aqui, um excelente professor. Vai entrando aí, vai compartilhando, vai se inscrevendo e vai deixando também a pergunta aqui para o professor Venando, justamente sobre trabalho, né? O trabalho que ele está exercendo, não só como professor, mas os conhecimentos que ele tem também nessas áreas. E aí, justamente, hoje já tem esse conhecimento grande do censo. Mas como foi pegar esse censo? Ele já estava em ordem ou teve que colocar a casa em dia? Rapaz, isso aí, ele já sempre existiu, né? Porém, nós não tínhamos contato, a familiaridade. Antes, só interromper aqui, o Nicolau acabou de entrar também aqui, disse um grande abraço para o amigo e professor Venando, viu? Você também, Nicolau. Pode continuar, então, professor. O que acontece? O censo ele sempre existiu, né? E dentro das devidas proporções, nós começamos a entender. Então tivemos que estudar, tivemos que participar de treinamentos, sempre tem um webinário, o pessoal do INEP, que é quem gerencia o Educacenso, faz para que a gente possa ter o conhecimento e se apropriar da ferramenta. Então o Educacenso ele é uma ferramenta do INEP, onde está disponibilizado lá, você acessa o site, tem as informações do Brasil inteiro, né? Ela é bem democrática e nós, ao longo do tempo, vamos aprendendo. Então, você já vai se facilitando, encontra o caminho mais fácil, né? E qualquer um consegue, né? Só questão de querer estudar. Isso a gente demorou um pouquinho, tinha dúvida, ia esclarecendo, mas assim, agora a gente está mais tranquilo. Arara estava normal ou teve assim, uma certa dificuldade para colocar em dia? Não. Porque tem cidades que tem uma certa dificuldade, outros já estavam mais organizados. Como é? Arara estava normal. Estava normal. Estava normal, porque o pessoal já estava no ponto de evoluir, como diz, né? Evoluir, né? Então o pessoal já fazia esse trabalho antes, né? Porém, eles só eram concentrados em 2 pessoas, mas eles não deixavam de fazer. São excelentes profissionais, já faziam. Porém, quando nós entramos, né? Aí foi que houve essa abertura, para que todos se apropriassem da ferramenta, que tomassem conhecimento. Porque assim, o conhecimento ele tem que ser divulgado, ele tem que ser compartilhado, né? Então, se você fica com conhecimento só para si, sei lá, não é bom. Eu não concordo. Então, você tem que compartilhar o conhecimento, expandir. Então, foi isso que aconteceu. Então, o pessoal domina hoje, tem dúvidas? Tem, claro. Mas aí é coisas que a gente vai conversando, vai se adequando. Mantemos um contato também com o pessoal da terceira região, né, que tem um canal, tem um link direto conosco, e a gente está sempre esclarecendo, né? Isso é fato. Então, assim, as dificuldades, claro, como no início acontece, mas agora não, bem tranquilo. E as conquistas começam a surgir, porque hoje a gente vê a nossa educação já uma coisa melhor do que era antes, inclusive não só no oferecimento, né, das políticas públicas, mas também o próprio magistrado, o próprio magistério, né, quer dizer, desculpa aí a palavra, o próprio magistério, né, todos os professores, eles estão hoje, inclusive, tendo as condições oferecidas mais do que tinha antes. Hoje ele pode exercer a sua função com mais facilidade, né? Sim, sim. Através do material que chegou oferecido a ele, né? Exatamente. Existe o Fundeb, né, que é voltado para a valorização dos profissionais da educação, e isso melhorou ao longo do tempo. Claro que a tendência é que melhore mais, a gente pede que seja melhor cada vez mais valorizado também, né? Exatamente. E que, assim, dentro dessa dinâmica, né, de informações, né, de estatísticas, que a gente vive no mundo das estatísticas, que isso possa ser um reflexo positivo, né? Então nós, enquanto profissionais da educação, temos que zelar pela educação, porque quando você zela pela educação, você zela pelo ser humano. Principalmente se você está ali, sala de aula. Quem conhece o chão da escola sabe do que eu estou falando. Porque é aí que você começa a refletir. Eu sou profissional da educação, né? Então, nesse momento, muitas vezes você acha que ser professor é ser professor. Não, ser por ser não vale. Você tem que interagir, você tem que se apropriar, você tem que identificar seu aluno. Você percebe se o aluno está bem, se não está. Então, todo dia esse contato, né? Então faz com que você se torne um bom profissional.
Muitas vezes você não pode chegar no canto, qualquer profissão, e negligenciar isso. Eu vou lá pro ir e tal, cumprir meu horário e sai fora. Não. Você vai se envolver de alguma forma. Se você for um bom profissional, com certeza você vai se envolver, né? E isso a gente precisa, porque em qualquer profissão, você tem que ter empatia. Teve empatia, você vai começar a entender, né, o que é ser profissional, o que é ser professor, isso em qualquer profissão, porque é a necessidade disso. O ser humano, ele precisa disso. Então a gente sabe que a pandemia, ela tirou muito da sensibilidade das pessoas, né? Então alguns profissionais, né, acham que isso virou um robô, não tem sentimentos, né? Acho que não sua, né? Não ri, parece que é de plástico. Então a gente tem que quebrar isso, né? Então o professor que conhece o chão da escola, ele jamais vai se negar a ensinar, ele jamais vai se negar a aprender, porque é um processo de troca. Tanto você aprende como você ensina, né? Em todos os sentidos, né? Justamente, eu até vou pegar aqui. Tá pegando? Só regular aqui, tá ok? Só perguntar aqui rapidamente, eu vou perguntar aqui ao professor Venando, depois eu só regulo aqui o microfone dele aqui para não dar o zumbidozinho. Tá ok? Pronto, deixa eu regular aqui só rapidamente para corrigir aqui. Beleza, né? Pronto, só aqui eu vou perguntar justamente isso aí, Venando. Você me falou, de certa forma, criou aquela barreira sentimental, porque assim, você não podia ter o contato com as pessoas. E agora está tendo aí. Alguns professores ainda estão com aquela barreira de não poder ter o contato, como você disse assim, ficou aquele robô que só chegou lá, passou a informação, e tem que justamente mudar esse ritmo agora, porque voltamos a ter o contato de novo com as pessoas, né? Exatamente, olha só, eu estou dizendo isso agora porque assim, eu voltei para a sala de aula, né, há pouco tempo. Eu terminei o ano praticamente no período de pandemia. E assim, dentro dessa dinâmica, claro que a gente encontra bons profissionais, a gente encontra maus profissionais, isso em todos os sentidos, em todas as linhas de trabalho possíveis a gente encontra. Mas isso está sendo quebrado. O pessoal já se deu conta que o ser humano, ele é muito de contato. Ele é muito, se você for analisar o ser humano, ele é muito de estar se tocando, né? De estar ali, aquela rodinha de gente, conversando, um conta uma piada. Então isso está acontecendo novamente, está havendo um resgate, né? Então, até então, no início, porque o pessoal fica cismado. É tanto que hoje em dia, assim, você vê em alguns ambientes, não estou dizendo que não é para usar, mas tem gente que usa máscara ainda continua usando, às vezes até para se prevenir ou até porque passou por uma situação, o cara está com um resfriado, com uma alergia qualquer, já põe a máscara, né? Então, quer dizer, quando você põe a máscara hoje, é um momento de você já ficar afastado, né? Eu tô com a máscara, então, cara, eu vou ficar já fica meio aquele camarada ali. Então, por si só, isso já existem esses sinais, aí o pessoal entende, né? Mas assim, tá voltando aos poucos e a gente sabe que essa pandemia, ela foi o divisor de água, foi o que mostrou para a humanidade que nós precisamos nos unir cada vez mais. Mesmo ela dizendo que você tem que ficar distante do colega, mas assim, quando todos se uniram, encontraram uma saída que foi as vacinas, né? Não foi a vacina, foi as vacinas, que está aí provado por A mais B que dá resultado, né? Então nós temos aí uma parcela da população mundial salva pela vacina, lamentamos as demais, né, que não resistiram, mas está aí a união, a percepção. Então o ser humano, ele tem a habilidade, Deus dá o conhecimento, você tem que apenas ir aperfeiçoando. Os seus talentos, eles existem, né? Então falta o quê? Alguém para te despertar, falta você começar a conhecer e entender qual é o seu caminho, como é que eu vou trabalhar isso aqui, é isso que eu quero, né? No fim da estrada você vai se encontrar de alguma forma, né? Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco? Se não se inscreveu, mais uma vez eu digo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha também. O nosso amigo Adailton Félix, grande, nobre
amigo Venando, Adailton que trabalhou um longo tempo ali, né? Foi, abraço Adailton. E Adailton é um dos precursores do censo escolar, conosco lá. Abraço, viu, Adailton? Hoje aí no Conselho Tutelar, conduzindo lá a viatura com maestria. Muito bem, abraço. O Elvis Santos também deixando um abraço. O Adailton, inclusive, aqui, eu fui algumas vezes acompanhar os trabalhos do Adailton, quando ia aquela entrega de material pro sítio, e uma das viaturas, inclusive, não tinha, o vrido não subiu, nós pegamos uma chuva boa e... rapaz. Era aquelas emoções. Hoje, graças a Deus, os transportes já estão com mais qualidade, né? Com um pouco mais. Eu lembro disso. Eu tive alguns momentos engraçados também. Justamente, agora eu toquei nos... Já teve, assim, situações engraçadas ou situações que você passou, porque o censo tem que visitar todas as escolas e não é só ficar ali no computador digitando, mas você também já foi ali presente nas escolas ali também, Fernando? Sim, nós tivemos que fazer, você vê que o que é a tecnologia, então houve uma demanda para que a gente fosse fazer o censo localiza, então nós tínhamos que ir na escola, literalmente lá na escola, e fazer o georreferenciamento, né? Porque as coordenadas geográficas, o satélite, e o pessoal começou a localizar as escolas. Então, a partir daí, todas as escolas, se você inventar uma escola, você tem que colocar as coordenadas geográficas, tem que provar. Então, o satélite ele vai te denunciar em algum momento. De imediato, eu acho que não. Então, a gente foi fazer isso várias vezes. Também a aplicação de provas. Fizemos aí Barra do Salgado, Olinto Onofre, Cônigo Teodomiro, Riacho Fundo também, Escola José Ferreira de Melo. Então a gente aplicou provas aí com as crianças e é muito engraçado assim, porque você chega lá diferente, a pessoa não está habituada com você e você chega aquela pessoa estranha. E as crianças, natural, ficam todas contidas assim, um pouquinho retraídas. Só que depois quando você começa a conversar, a falar, eles se soltam. Aí depois ninguém segura mais. Isso é típico das crianças, né? É aquela história. Se deu liberdade, né? Já vai, né? No primeiro momento. Mas são experiências boas, experiências diferentes que nós tivemos, mesmo em campo. Eu não indo sempre a campo, né? Mas assim, ao pouco que a gente foi... Tá ruim aí? Só um barulhozinho, mas a gente já tá com a gente. Pode falar, Venando. Então, um pouco que a gente foi, a gente descobre assim, a liberdade que o pessoal tem. Eu digo liberdade no sentido de o pessoal vir para você conversar, porque o pessoal da zona rural é um pessoal muito acolhedor. Existe essa marca, vamos dizer assim. Eu lembro ali que eu fui na Barra do Salgado, os almoços lá. O pessoal... Acolhida muito boa, né? Exatamente, o pessoal tem essa... Parece assim que você já é da família, né? Muito, às vezes nem lhe conhecem, mas lhe tratam como da família. Exatamente. Da família ali. O pessoal da zona rural, eles têm essa marca. E isso é gratificante, porque você às vezes chega lá desprovido de tudo, tá precisando só de um copo d'água. O camarada diz, não, chega a almoçar, né? Eu quero só uma aguinha, não, já tá tudo pronto aqui. Você vai... com fome, fingindo que não quer, mas... Dando aquela de durão, mas a barriga dizendo, vamos, aproveita. Você dá um migué, né? Sem falar que muitas vezes o pessoal oferece uma fruta, aí já fica uma laranja, fica uma banana, aí você pensa que é o cara traz um monte, né? E isso é muito divertido. Eu tive essa experiência, né, algumas vezes, e... eu creio que nosso amigo Adailton, que agora estão com mais tempo para viajar. Viajando mais à vontade. Exatamente, eles devem ter muito mais. Justamente, como você falou, esse contato que tem com as pessoas, isso facilita justamente aí, porque tanto para trazer informação quanto para você repassar, isso facilita também na hora do contato com o pessoal das escolas, né? Sim, verdade, porque... a questão também dos alunos quando não estão frequentando a escola e nós buscamos, existe um programa do Buscativa, eu digo nós porque eu vejo. A equipe junto ali, né? Eu não faço parte do Buscativa,
Mas eu vejo o pessoal, é lá na casa de fulano de tal, é perto da casa de ciclano. Então assim, fica fácil de buscar, de entender e de localizar, né? Tem muito disso. Fulano de ciclano, que é uma coisa que está fora da moda, mas que é muito útil, principalmente no nosso município, cidades circunvizinhas aí que tem um município pequeno, isso é um referencial, entendeu? Então assim, esse contato com o pessoal da zona rural, o pessoal mais acolhedor, que a gente diz assim que é humilde, né? Mas não é humilde no sentido de coitadinho, é humilde no sentido de ser pessoas... É praticamente boas, como se fosse uma família, né? Ali, que acolhe mais um que vai chegando. Exatamente. Então a humildade não é no sentido de menosprezar, é no sentido de engrandecer mais ainda, e que muitas vezes essas pessoas elas não são tão valorizadas como devem. A gente vê isso daí. Então é tanto que quando chega alguém na secretaria, na escola, o pessoal procura atender da melhor forma possível. Porque muitos alunos da zona rural hoje chegaram no Fundamental 2 e estudam na cidade. Que a zona rural hoje oferece pré-escola, né? E oferece o ensino fundamental 1 em algumas escolas. Não todas, mas é pré-escola e ensino fundamental 1. Quando parte do ensino fundamental 2, aí vem para a cidade. Então a gente tem um contato também com o pessoal da zona rural o tempo todo. Abraçar aqui também o pessoal acompanhando a gente aqui também. O Kilson Andrade diz aqui: grande Venando, um excelente profissional e um grande abraço. Eita, agora esse nome aqui vai me pegar aqui. É Aisha Cainara, né? Se eu não errar o nome, viu? Me corrija. Venando, excelente professor. E o pessoal aí, fica aí para você responder, Venando. Obrigado, Aisha. Obrigado, Kilson. Kilson e Aisha é minha aluna do primeiro médio. Gente finíssima. E Kilson, colega de trabalho, é paraibano também lá de Alagoinha. Fomos contemporâneos dos tempos dourados do futebol, ele sabe muito bem também disso. Aí, que ele vai vir depois contar essas histórias pra gente, viu? A época, aí vamos marcar outro programa depois. Fazer resenha de futebol aí, eu fui quase, vamos dizer assim, quase um profissional. E o Robson Medeiros também, dando aquele abraço aqui, o Robson Medeiros, viu? Também. Ok, obrigado, Robson, um abraço. Justamente aí, Fernanda, essa participação do pessoal... Eu vejo que você aí já teve a experiência em vários setores da educação, mas ainda há um desafio que você ainda diz assim, na minha mente, eu quero ainda e pretende chegar a alcançar assim, um objetivo. Assim, tem algum desafio ainda que você ainda diz assim, eu vou, enquanto eu não conseguir... Rapaz, eu estou tentando há algum tempo entrar no mestrado. Mestrado. Tem uns colegas que dizem, então vai estar doido, vai buscar isso, mas assim, eu... o próximo passo aí... Eu fui fazer, né? Fui classificado no mestrado e fui reprovado na entrevista. E então eu achei muito interessante porque quando eu entrei com recurso para saber se eu podia, o motivo, aí o recurso que veio disse que no momento da entrevista eu tinha sido muito pedagógico. E aí depois eu fiquei sem entender a priori, depois eu fiquei tentando entender melhor, fui refletir. Se o mestrado é para que você possa graduar para lecionar, não é? E o cara disse que eu estou muito pedagógico, eu fiquei até agora não consigo entender. Eu fui olhar qual era a proposta do mestrado. Então era formar professores, tal, né? Profissionais para lecionar, instituições de ensino superior, instituições técnicas. Aí eu também, aí quando ele falou isso, aí eu parei. Porém, eu não desisti, né? Estou na briga. Quando abrir a vaga novamente, eu vou tentar. Aí o que é que acontece? Esse mestrado abriu a vaga. E já era mais fácil, você só ia fazer um simplificado. Não tinha mais prova, só entrevista. E eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu podia fazer. Fiquei, mas aí a vontade passou. Então eu digo, eu vou ficar quieto, senão eu vou terminar discutindo, fazendo bobagem. Então falando alguma coisa errada, então fiquei contido. Mas não, eu pretendo, posteriormente, fazer o mestrado. Né? Vou tentar ver se a UEPB ou a UFPB abre o espaço. E aí a gente está tentando, né? Não desisto não. Por quê? Porque eu vejo que quando você está nessa pegada da educação, você não pode parar, você tem que estar estudando, tem que estar sendo, está sempre atualizado. É tanta informação
hoje que se você não estiver acompanhando, você fica para trás, né? Então nós sabemos que a internet e os veículos de comunicação hoje é uma dinâmica incrível. Então, claro que nós temos que fazer os filtros dessas informações, ver qual é aquela melhor informação para que você possa repassar, para que você possa se apropriar dela, né, e fazer uso, né? Mas eu chego lá. Tudo no tempo de Deus, como diz, É né? verdade. Tudo bem, então aqui eu vendo aqui o pessoal mandando as mensagens aqui, acompanhando, e tenho visto sempre aqui, eu não me esqueço, acabei esquecendo o nome, depois ele me corrige aqui, do rapaz do canal Arara Selvagem, ele fala sempre sobre É Kiko. Kiko, né? E aí ele mostra alguns vídeos de alguns animais. Tá aprendendo também com o professor Fernando? Sobre biologia? Não. Porque ele tá começando lá a pegar... Ele tá aí, ele disse assumiu aí, ele chamou essa responsabilidade para ele, e eu admiro, eu até acho bom, porque assim, ele tá na pegada do biólogo, né? Tá... Entendeu? Mas aí eu não influenciei nada não, se foi, ele ficou quietinho, não disse nada. Então aí, Kiko, ó, aprende aí já com o professor, já vai pegando a biologia, que é pra você passar as informações no seu canal também aí. Já pode formar um próximo biólogo aí, né? Um abraço, Kiko. Bate-papo gostoso, o tempo tá passando. Eu quero desde já agradecer pela presença, mas queria ficar à vontade, mais assuntos que queira trazer pra gente, mais informações, porque o pessoal tá em casa, tá gostando. Rapaz, é aquela coisa, a gente começa a conversar e não para. Sempre vai ter uma novidade, um assunto. E o pessoal está prestigiando, eu agradeço demais a participação de todos, aqueles que eu não citei, que eu esqueci de falar, mas eu vou externar aqui um abraço coletivo, um abraço no atacado para todo mundo. A gente costuma dizer assim, eu digo lá embaixo, às vezes eu digo, vou dar um bom dia no atacado, para não falar de um, eu digo no atacado, aí todo mundo já entende. Já entende, já. E dá risada e fala para você também, né? Então assim... É muito bom, eu fiquei muito feliz aqui de estar participando e também de ter, assim, colocado alguns pensamentos, algumas ideias. Por exemplo, a gente está falando do mestrado, está falando da educação, porque, assim, não é um sonho, né? Eu quero mesmo, né? Porque, assim, só se você sonhar, você vai ficar o tempo todo sonhando. Mas você tem que sonhar e tem que querer. Então, o sonho chegou e eu quero. Não sei quando vai acontecer, mas breve eu sei que vou vir aqui e vou dizer, ó, Inácio, deu certo. Deu certo. Eu vou ficar muito feliz com isso. Fora isso, a gente tem a questão família. Então, claro que todo pai, como toda mãe, quer que seus filhos também trilhem um caminho de sucesso, que seja a mesma profissão ou não. Mas eu sempre deixo meus filhos à vontade para isso. Eu não quero interferir em dizer assim, ó, você vai ser professor, você vai ser arquiteto, você vai ser engenheiro. Não. Eu apenas mostro o caminho e digo que a educação é a saída. Isso é para qualquer classe social. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e acham que é difícil. Mas é difícil mesmo, porque estudar é difícil. Da mesma maneira como gerir a educação é mais difícil ainda, porque às vezes você está dentro de uma escola, você é diretor, você é secretário, e quem não conhece o processo acha que é só status. E tem gente que assume por status, mas o verdadeiro profissional ele vê como é difícil gerir a educação, porque hoje a educação, você tem que entender que ela é como se fosse uma empresa. Então, o que tem de formulário, o que tem de regulamento, de normativo, para você acompanhar, para você se atualizar, coisas que vão mudando, é incrível. Além de você ter que ter uma hierarquia. Então, eu entendo que uma escola hoje, ela tem que funcionar como uma empresa. Relatório, o tempo todo, tá ali. Marcelo Lira que o diga, né? A gente trabalha junto, a gente está sempre debatendo algumas coisas, ele passa algumas informações e a gente vê o quão é difícil. Não é só você chegar, tá lá com uma fotinha, um rostinho bonito, dizer eu sou o diretor, eu sou a diretora. Então, que hoje não use mais esse termo, eu estou usando aqui, em linhas gerais, mas você fala de gestor escolar. Então, se você é gestor, você é dinâmico. Gestão quer dizer dinâmica, porque você está abrangendo em todos os pontos.
né? Então, essas questões aí voltadas para a educação, elas se tornaram assim, vamos dizer assim, burocráticas, coisa que não tinha em outras épocas, e fulano é diretor, fulano tá tudo certo. Não, hoje, vamos dizer assim, a pancada do bumbo é outra, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Da mesma maneira, o professor hoje ele tem que ter um cuidado, porque hoje ele tem plano de aula, ele tem uma hierarquia, ele tem tem que ter uma percepção, ele tem que ter sensibilidade, porque são tantas coisas, né? Então nós que vivenciamos sala de aula passamos por momentos assim atípicos, coisas que você não imagina que acontece, né? Eu digo a vocês aí, assim, a gente vê quantos relatos de jovens que ficam se mutilando, né? Entram em depressão. Não tem, até uma época dessa não tinha sentido um jovem ficar depressivo. Qual o motivo? Então, assim, muitas vezes se depara com essas situações em sala de aula. E aí você entra aquele seu lado humano, aquele lado psicólogo, aí você não pode intervir. Então você tem que chamar um profissional, e hoje as escolas elas estão sendo preparadas, elas não estão preparadas ainda, mas elas estão sendo preparadas para atender todos os públicos, inclusive com profissionais da área, né? com psicólogo, com enfermeiros. Eu sei que isso aos poucos vai chegar, né? São ideias que surgem por aí, alguns comentários, não é oficial, mas eu creio que do jeito que está, nessa nova dinâmica da educação, essa mudança, a tendência é essa, né? E nós que somos profissionais de educação, tanto professor, vamos dizer assim, do porteiro ao faxineiro, né? Do diretor ao professor, a gente tem que estar atualizado. A gente tem que entender que a educação não é apenas como a gente dizia, livro, caderno e giz, sala de aula. Não é mais isso, né? Tem todo um contexto. Então, nós enquanto profissionais temos que entender que essa dinâmica ela não muda, ela vai ser crescente. Ela não tem mais como voltar. Então, é nesse momento que você, profissional, tem que estar fazendo cursos de formação, tem que estar se atualizando. Eu particularmente, eu estudo bastante. Às vezes eu sou motivo de o pessoal ficar reclamando em casa, né? Tu não sai da frente desse computador, não sei o quê. Mas assim, é importante que eu conheça. Então muita coisa você vai aprendendo, muita coisa você usa, muita coisa você faz adaptações. Isso é natural. Isso vai acontecendo de forma gradativa. Você nem percebe, já aconteceu. Deixa eu mandar aqui, passar mais uma vez nas redes sociais, um abraço aqui da Vanessa Silva, diz aqui, sempre nos incentivando a cada vez mais buscar conhecimentos. A Erivânia Magalhães, abraço Venando, muito orgulho de você. A patroa, como diz, né? Dona Esmeralda, diz aqui, deixando seus aplausos aqui, né? E também a Luana diz, Venando, excelente professor, né? Tá o pessoal todo aí acompanhando a gente. Obrigado aí, galera. Um abraço para vocês também. E aí, a você que acompanhou a gente durante essa 1 hora, esse bate-papo gostoso com o professor Venando, quero agradecer a ele pela presença. A gente costuma brincar aqui antes, o assunto que a gente vai falar, que é para a gente não ficar perdido. Só que o assunto vai fluindo tão naturalmente, quando tem um conhecimento, que a conversa se torna um bate-papo gostoso para quem está ouvindo e quem está aqui também escutando. É verdade, eu confesso que eu cheguei aqui nervoso, eu estou mais à vontade, estou mais tranquilo, né? Mas assim, você fica apreensivo, né? Eu me senti aqui na sala de aula, como todas as vezes eu fico ansioso, o pessoal de casa sabe, tá se aproximando o dia de ir para a escola, eu estou ansioso, porque assim, eu sempre acho que é a minha primeira aula, eu nunca achei, eu sou professor, não, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. E assim, eu fico ansioso, eu gero um conflito comigo mesmo. Eu sei que vai dar certo, né? Mas eu sofro. Tem aquele friozinho antes sempre. Com certeza. Durante não, eu estou no processo, não é igual aqui, eu estou bem tranquilo. Tá, já vai, mas aqueles minutos antes que antecedem... Água, só água, viu gente? Não tem água com açúcar não. Mas assim, é sempre a questão de apreensão, porque
você está num ambiente que você tem que estar com cuidado nos gestos, na fala, na intensidade da fala, né? Então, você está lidando com várias pessoas. De certa forma, você é um exemplo para aqueles alunos, né? Exatamente, a gente tenta ser o melhor, sempre assim, sempre tenta ser o melhor. Então, você tem que estar com esse cuidado, tem que estar com esse olhar. Então, isso, como eu disse, você planeja a aula, mas ela nunca vai acontecer do jeito que você planejou. Então, é nessa hora que você tem aquele... O pessoal usa muito em inglês o feeling, né? O sentido, né? O sentimento ali para perceber, né? Ter a sensibilidade e conseguir entender também aquele momento do aluno, da outra pessoa que está trabalhando com você, porque muitas vezes não é o mesmo dia. Isso é dinâmico, isso é ser humano. Então, nem todo dia você está bem, até você mesmo não está, mas você se esforça e vai lá dar seu recado, né? Então nós temos que sempre ter esse cuidado. Então é bem-vindo essa ansiedade, esse sofrimento antecipado, que é para evitar esses probleminhas aí, né? Professor Fernando, eu quero lhe agradecer mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa guiar essa sua jornada de conhecimento cada vez mais, que possa formar grandes profissionais agora também no Rio Grande do Norte, como aqui foi formado na nossa querida Paraíba, e que possa vir mais na frente e dizer, ó, Inácio, consegui, estou agora me pós-graduando, agora vamos contar a resenha como foi para eu fazer essa pós-graduação. E a gente vem bater mais um papo aqui gostoso, com certeza, em nome aqui do meu amigo Frank, em nome meu aqui também, quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Ok, eu fico muito feliz, fiquei muito honrado com o convite, eu que agradeço. O Frank teve um dia que foi lá em casa, e você não, mas o Frank foi, insistiu. Está o encarregado é ele aqui, viu? Eu resisti, fiquei muito feliz, confesso que foi surpresa, né? A última vez que eu estive aqui, minha esposa, você disse, sua vez vai chegar. E eu achei que era uma coisa tão distante, né? Olha que chegou. E olha só, quero mandar um abraço a todos que nos assistiram, né, que compartilharam esse momento. Eu fico muito feliz com isso e quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela minha família, né, pelos amigos, pelo trabalho e assim, é um momento diferente, né? As oportunidades elas vão acontecendo, às vezes elas são boas, às vezes não são, mas aí Deus lhe capacita para ir filtrando e vendo o que é melhor e nos guiando, né? Isso é o mais importante. E você deixar um legado, deixar uma marca, isso é muito bom, né? Em todos os sentidos, né? Tanto pessoal como profissional. Eu só tenho a agradecer. Primeiramente quero agradecer a Deus pelo momento, agradecer a minha família e mais uma vez agradecer a você, Inácio, a Frank, sucesso com seu podcast, eu já sei que é sucesso, é para aumentar mais ainda, e agradecer a todos que participaram, a todos que nos assistiram. Um grande abraço, muito obrigado. Gente, eu quero agradecer a cada um que esteve com a gente acompanhando ao vivo, a você que vai assistir ainda esse vídeo, tá certo? E aos nossos parceiros que nos apoiam nesse projeto do podcast Arara em Foco. Mais um grande profissional da nossa cidade que também entrou para a história agora do podcast Arara em Foco. Na próxima quinta estaremos com mais uma edição do nosso podcast Arara em Foco, agradecendo a vocês. Que Deus abençoe, que guie o professor Fernando nessa sua jornada de professor, porque o professor é ele quem traz o conhecimento para todas as profissões e que formam grandes profissionais. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço.